Amigos e amigas, vamos agora ver como inserir uma tabela no documento de texto do Microsoft Word. Tenho aqui a minha página em branco por enquanto, poderia ter um texto aqui e apesar disso poderíamos inserir uma tabela sem problema nenhum. Para inserir uma tabela, nós vamos aqui na barra de menu, no menu Inserir. Ele nos traz aqui a ferramenta Tabela. Nós clicamos aqui na setinha apontando para baixo, ele nos abre o menu. Aqui nós temos Inserir Tabela com esses pequenos quadros aqui, de forma a nós desenharmos a tabela. Mas vamos usar essa opção aqui, Inserir Tabela, que fica logo abaixo. Clicamos, abre uma tela perguntando qual o número de colunas que nós queremos ter na tabela, coluna sempre na vertical e o número de linhas sempre na horizontal. Automaticamente ele coloca 5 colunas e 2 linhas, mas vamos alterar aqui, vamos colocar, por exemplo, 4 colunas e ao invés de 2 linhas vamos colocar 15 linhas. Não vamos mexer aqui por enquanto, tá? No comportamento de ajuste automático, vamos deixar como está, ok. E ele nos insere aqui a tabela com 4 colunas e 15 linhas. Perfeito. Dentro da tabela, nós temos aqui esses pequenos espaços conhecidos como célula. E aqui nós podemos digitar as informações correspondentes. Tudo que nós digitarmos aqui, o Microsoft Word, ele nos proporciona as mesmas ferramentas de formatação do documento de texto convencional. Venho aqui, página inicial, e eu tenho todas as ferramentas de formatação de texto, os demais menus funcionando da mesma forma, embora eu esteja trabalhando agora com uma tabela. E dentro dessa tabela vocês podem colocar as informações correspondentes. Tenho aqui coluna 1, por exemplo. Coluna 1, depois aqui eu quero colocar coluna 2. Posso ir colocando as informações em cada uma das células à medida que for necessário. E a formatação, como eu havia comentado, aqui dentro da célula está a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4, cada qual na sua célula com alinhamento à esquerda. Só clicar aqui e vem o alinhamento centralizado, olha só. E eu vou centralizando o conteúdo dela, de cada célula. Aqui eu fiz a seleção uma a uma e fui colocando, alinhando, alinhamento centralizado. Mas eu poderia agilizar esse processo. Deixa eu desfazer aqui essa última operação, ó. Tudo com alinhamento à esquerda, e como eu quero centralizar todas de uma vez, eu venho aqui fora da minha tabela, ó, com o mouse em direção à linha e clico. Reparem que ele selecionou todas as células dessa linha, ou seja, a linha inteira. Agora eu venho uma única vez centralizar, centraliza tudo. Alinhamento à direita, justificado e centralizado como nós havíamos colocado. Se eu quero alterar o tipo e o tamanho da fonte, é a mesma coisa que no documento de texto convencional. Eu tenho que selecionar o conteúdo, venho aqui, quero colocar Algerian, tamanho 16, quero alterar a cor, colocar cor vermelha, por exemplo, ou então uma outra cor, fica a meu critério. Olha só. E nas demais células eu posso ir colocando o conteúdo à medida que ele for necessário. Caso eu queira, por exemplo, colocar um título aqui para essa tabela dentro de uma célula, só que eu queria que ficasse centralizado aqui. Então vou desfazer esse processo só para apresentar desde o início.
Vamos imaginar que eu tenho aqui um conteúdo nessa célula e queria colocar um título. Um título qualquer, vou simplesmente colocar a palavra título. Olha, se eu coloco aqui, olha como é que fica. Fica meio estranho, título dentro da célula alinhado à esquerda, se eu quisesse colocar no centro da tabela, mas dentro de uma célula. Como que eu faria nesse caso? Eu posso trabalhar mesclando as células. Mesclar significa misturar os espaços. Se eu quero mesclar o espaço dessas 4 células dessa primeira linha, eu seleciono, venho aqui, clico dentro de qualquer uma dessas células com o botão direito do mouse, ele me abre um menu e eu venho aqui, ó, opção mesclar células. Olha só, ele pegou os espaços dessas 4 células que haviam nessa primeira linha e transformou em uma só. Agora sim eu posso colocar o meu título, seja ele qual for, vou usar a palavra título. Posso centralizá-lo. Mudar o tipo de fonte. Colocar maior. 36, por exemplo. Ó, tenho o meu título dentro da minha tabela na célula que foi mesclada. E se eu precisar, por exemplo, mesclar essas 2 colunas aqui, essas 2 primeiras? Posso também, sem problema. Só que eu tenho que selecionar. Então, para que eu possa selecionar, ó, eu clico aqui, mantenho até, deixa eu mostrar de novo, coloco o ponteiro do mouse aqui bem perto da borda da tabela. Reparem que o ponteiro do mouse ele assume um outro formato. Ele tem esse formato padrão e olha só, colocando aqui, assumi esse formato. Eu clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou descendo, ó, essa coluna, vou em direção à outra coluna, selecionei as 2. Clico com o botão direito do mouse, mesclar células. Olha só, ele mesclou todas as células da primeira e segunda coluna. Caso eu tenha que colocar aqui uma informação com uma fonte bem maior, que deve ocupar tudo isso daqui. E mantenho todas as células aqui do lado. Vou desfazer aqui. E se eu quiser, por exemplo, aumentar a altura da minha célula, posso utilizar o mouse. Eu venho com o mouse aqui na linha que eu quero aumentar. A hora que ela assume esse formato aqui, de uma setinha dupla, apontando para cima e para baixo, eu clico, isso só faz em cima da linha. Eu clico e mantenho a tecla do mouse pressionada e desço, ó, vou descendo. Aí eu aumento a altura da minha célula. Quero aumentar a altura da célula de baixo, clico, posso aumentar também. E assim por diante, ó. Põe aqui, clico. Lá. Clico. E vou aumentando. Posso também colocar uma cor de fundo em cada uma dessas células. Mas antes disso eu vou mostrar que da mesma forma que eu posso aumentar a altura da minha célula, eu posso aumentar a largura também. Eu venho aqui, mesma coisa, ó. Ponteirinho do mouse em cima da linha, clico, mantenho pressionado, posso aumentar a largura. Naturalmente que à medida que aumento a largura de uma célula, eu vou diminuindo a largura da outra, como no caso aqui, porque ela passa a ocupar espaço. Quero diminuir a largura. Olha só. Diminui. E aí eu vou trabalhando a minha tabela. Percebam que à medida que eu aumento
a altura de uma célula, a altura de todas as células pertencentes a essa linha, ó, aqui, essas 4 células, aumenta simultaneamente para manter a linha em um único tamanho. Mesma coisa a largura. Se eu aumento a largura aqui da célula, todas as células da coluna também sofrem o aumento dessa largura. Vou desfazer aqui a operação. Vamos supor que eu queira colocar uma cor de fundo nas células. Para isso, eu tenho que selecionar a célula. Eu clico com o ponteiro do mouse dentro da célula, mais próximo à linha, a borda da célula aqui, esquerda. Eu clico na célula, venho aqui na ferramenta, cor de sombreamento, venho aqui na ferramenta sombreamento, vermelho, azul, e assim eu vou preenchendo para dar um destaque no conteúdo. E eu posso digitar o texto aqui normalmente, ó. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Obrigado.